Boa tarde, é sempre um prazer estarmos juntos para a edição do TVC News desta quinta-feira. Estava dando uma olhada aqui de perto, acompanhando o secretário Nelson, acompanhando o pessoal do SENAC, do SENAI, que realmente está fazendo aquela obra maravilhosa, que é um curso justamente para aquelas pessoas que querem aprender a arte de fazer o pão de cada dia. Então, a nossa saudação no Dia do Pão aos padeiros, aos profissionais que trabalham nas panificadoras, para que o pão de cada dia possa chegar na sua e também na minha mesa. Te convido a conhecer nesta quinta-feira o que é notícia no TVC News de hoje. Primeiro seminário de construção do Plano Municipal de Turismo é realizado em Camboriú. Curso do projeto Padaria Artesanal começa nesta quinta-feira em Balneário Camboriú. Prefeita Juliana Pavan assina documentos para viabilizar reconstrução do Ney Ariribá. Prefeito Leonel Pavan participa de visita técnica ao projeto do Bonde Urbano Digital em Curitiba. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. E a gente já inicia a edição de hoje do TVC News indo diretamente à capital federal, em Brasília. Porque aconteceu uma sessão na Câmara dos Deputados Federais na última terça-feira, dia 14, e os deputados federais que representam os seus estados em Brasília, os seus eleitores, são os 23 estados, têm lá os seus representantes. E o que aconteceu? Eles deliberaram sobre um projeto de lei que prevê o pagamento do piso salarial dos professores para contratos temporários. São muitos esses professores que fazem os seus trabalhos de contrato temporário. A relatora desse projeto, a deputada Carol D'Artora, ela conversa conosco. O projeto foi aprovado em Brasília, na Câmara dos Deputados Federais, e deve seguir para o Senado. Ela vai trazer os detalhes e também vai nos falar aqui da expectativa com relação aos senadores, porque muitas vezes o projeto é aprovado pelos deputados federais, mas chega no Senado, passa por algumas mudanças. Ela já está aqui na tela da TVC, falando diretamente de Brasília. Deputada Carol, prazer te receber aqui. Santa Catarina te assiste em 11.1 na TV aberta digital, aqui na região da Anfre, Balneário Camboriú, Itapema, e em 14.1 em Floripa as pessoas também estão te assistindo. Boa tarde. Boa tarde. Uma honra poder falar com tantos estados, uma honra também ter relatado esse projeto que toca tantas regiões diferentes. Então, fico muito feliz. Certo. Bom, a expectativa agora é do Senado. O que você acha? O Senado deve mudar alguma coisa? E também queria que você falasse o que diz exatamente, a partir de quando vai ter essa equiparação do piso para também os temporários. Não é uma equiparação do piso, é uma obrigação, é uma garantia de que o piso dos trabalhadores da educação, dos profissionais da educação, seja garantido também aos profissionais temporários. Porque a gente tem dados, por exemplo, de que mais de 700 prefeituras no Brasil não pagam o piso salarial dos professores contratados por tempo determinado. Então, é um projeto que visa garantir o piso mínimo para aqueles que já são contratados nesse tipo de contrato que já é tão precarizado. Certo. Te perguntei da expectativa do Senado, porque eu estava explicando aqui na abertura que muitas vezes na Câmara dos Deputados Federais tem um pensamento dos deputados federais, aí eles aprovam. Só que chega no Senado, pode acontecer uma mudança. Você acredita que pode ocorrer isso? Qual a expectativa lá no Senado agora? A gente tem uma expectativa de que ele será aprovado também integralmente no Senado, porque esse projeto, a gente conseguiu trabalhar muito consenso ao redor dele. Então, vários estados já pagam, em maioria, o piso é pago, inclusive com recursos do Fundeb. Mas existem aqueles lugares onde ainda tem administrações, gestões que não pagam o mínimo para esses professores. Então, existe um consenso muito grande, tanto que a gente aprovou esse projeto por unanimidade na Câmara,
como relatora, pude construir esse consenso em torno do projeto, e também um projeto muito articulado com a Frente Parlamentar em Defesa da Educação, que é uma frente articulada nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, esse consenso, né, essa compreensão da urgência que a gente tem de garantir que esse piso mínimo seja pago, é um consenso também para aqueles que são os que debruçam sobre o tema da educação no Senado. Olha, é meio difícil conseguir uma unanimidade, como você falou aí, deputada. O que exatamente você colocou no seu texto para convencer todos os demais que eles deveriam votar de forma favorável ao projeto? Em primeiro lugar, pensar que o contrato temporário ele já é muito precarizado. O professor que ele é contratado em regime temporário, ele não consegue construir vínculos na escola, o que é muito importante, porque no cotidiano escolar, através dos vínculos, a gente garante o aprendizado. Porque o aprendizado acontece onde tem afetividade. Então, esse professor que não consegue desenvolver vínculos na escola, porque às vezes ele chega, o ano letivo já começou, ele sai antes do ano letivo terminar, isso fragiliza muito tanto a garantia do direito à educação, quanto a forma, né, de trabalho das professoras e professores que são contratados em regime temporário. E a outra questão é que ferir, né, esse direito, que toda essa precarização, ela está colocada para uma categoria que é majoritariamente feminina. Então, a gente tem esse aprofundamento da desigualdade salarial de gênero, né? As mulheres já têm mais dificuldade de ascender na carreira, e essa precarização toda, e a gente não tem nem a garantia desse piso mínimo. Então, o meu pedido como relatora foi que, em primeiro lugar, a gente tivesse reconhecimento dessas professoras e professores, ou seja, são profissionais do magistério, não existe professor temporário. Todas as pessoas que se formam para ser professores, se formam para ser professores. Ninguém se forma para ser professor temporário. Então, o meu pedido como relatora foi esse, que a gente primeiro reconhecesse essas trabalhadoras e trabalhadores, essas professoras e professores. Então, uma alteração dizendo que não são professores temporários, mas professores contratados em regime temporário. Essa foi uma das minhas argumentações, né, nessa construção de consenso, uma argumentação que já tinha sido trazida também por outros parlamentares da educação. Então, a gente vem construindo essa consciência, a gente vem construindo a denúncia do que tem sido estar em sala de aula nesse tipo de contratação há bastante tempo, junto com as organizações dos trabalhadores da educação no nosso país. Portanto, esse foi um pedido, não foi necessário argumentar muito quando você já tem muitos estados pagando, e são apenas algumas prefeituras, né, são mais de 700 prefeituras, então assim, não são poucas, mas pensando essa garantia do piso mínimo, em maioria isso já é feito. Então, não é justo que maus gestores tenham a condição de permanecer precarizando mais ainda essas trabalhadoras. Essa argumentação, ela tem bastante consenso, e esse projeto vem no sentido dessa adequação. Esses gestores públicos que não entendem que tem que pagar pelo menos o mínimo, que é direito constitucional, piso mínimo é direito constitucional. Então, é o mínimo que você pode garantir para ter boas condições de trabalho. Então, esse consenso ele é muito grande, assim, e ele não é difícil de compreender para as pessoas que têm boa vontade. Certo. Para fazer o fechamento aqui da conversa com a deputada federal, que está nos atendendo de Brasília, a deputada Carol D'Artora, preciso que a senhora me diga o seguinte: passando no Senado, vai para a sanção do presidente da República. Qual é o prazo que esses municípios que ainda não pagam para os temporários o piso do magistério, qual é o prazo que eles terão para se adequar e passar a pagar o piso? Esse prazo vai ser estabelecido. Então, tenho certeza
que não será um prazo que prejudique essas gestões municipais, não será um prazo em que eles não possam se adequar. Então, isso vai ser visto, mas o nosso desejo é que seja o mais breve possível. Tá certo, deputada. Muito obrigado por ter nos atendido. A gente vai seguir acompanhando o que vai acontecer lá no Senado e, obviamente, se passar lá, a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Uma boa tarde à senhora aí em Brasília. Obrigada. Muito bem. Boa tarde. Obrigado. Olha, a gente segue com a pauta do TVC News. Vamos fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, Camboriú teve o primeiro seminário para discutir as causas do turismo do município. E ainda hoje inicia o projeto Padaria Artesanal. Já, depois do intervalo.